Oi, eu sou a Thelma e esse é o canal Mitologia Suméria. Eu resolvi fazer um segundo vídeo sobre a deusa Ninmah como uma continuação e uma antecipação do próximo vídeo sobre a deusa Inanna. Por quê? Porque no grupo do Facebook surgiram algumas dúvidas importantes e eu acho melhor esclarecê-las todas. Então vamos lá! A deusa Ninmah e a deusa Inanna, elas não eram nem do mesmo clã. Elas são parentes porque os deuses, eles eram uma grande família. Então, o deus Anu, ele era pai de Enki com uma concubina e pai de Enlil com a própria esposa, uma deusa Anuna, mesmo lá de Nibiru. Seja lá onde for Nibiru, que pode ser uma cidade, pode ser um local distante, uma terra distante, não necessariamente um planeta, como os teóricos da conspiração costumam afirmar por aí. Enfim, então Inanna, ela é meia sobrinha da deusa Ninmah, porque a deusa Ninmah é meia irmã de seu avô, Enlil, o deus Enlil. E sendo Inanna filha do deus Nannar, ou Nana, ou An, ou Nan, esse deus, ele é pai da deusa Inanna. E a deusa Ninmah, ela é uma das deusas Anunas, ou seja, ela não nasceu na Terra, e Inanna nasceu na Terra. Inanna é Anunnaki. Então, Inanna e seu irmão gêmeo, o Tu, ou Shamash em Acádio, eles são Anunnakis, que terra. Então elas são bem diferentes, porque a deusa Ninmah, como foi falado no outro vídeo, ela era cientista, ela era sábia, ela era uma grande administradora e ela era curandeira, ela era médica, ela era geneticista, ela era botânica, ela conhecia de fertilização, porque os métodos de fertilização das plantas são os mesmos de fertilização dos animais, dos mamíferos. Então o sistema de fertilização é o mesmo. Ela era muito sábia e é representada pela coruja. Mas aí, se você for procurar na internet, você vai encontrar a imagem de uma deusa seminua, com um laço nas mãos, pés de coruja, uma coruja do lado e um leão do outro. Essa deusa, ela é muito, geralmente, na internet, pelos leigos, representada como Inanna. Só que essa é a deusa Ninmah. O laço é uma representação da deusa Ninmah. Então, sempre que você tiver uma dúvida sobre qual deusa é, procure pelos simbolismos que a representam. Então, o laço representa a deusa Ninmah. A coruja representa a sua sabedoria. O leão representa que ela foi para a tribo, ela foi para o clã da lua, e o clã da lua ele é representado pelos irmãos gêmeos que nasceram em agosto sob o signo de leão, que é Inanna e o Tu. Então eles têm a representação do leão e ela cuida dos leões, ela leva os leões para Kemet, Egito, quando ela vai para lá. Então ela tem essa representação porque ela cuida deles. Então ela é a deusa Ninmah, ela fez o parto deles. Quando ela faz o parto, ela se chama Nintur. Quando os deuses eles vão fazer uma função, vão realizar uma função, eles recebem nomes diferentes. Isso também causa muita confusão. Então, quando a deusa Ninmah ela é parteira, o nome dela é Nintur. Ninmah também tinha os cabelos aqui na altura dos ombros. Ela era mais madura, mais velha. Ela já tinha muito mais sabedoria que a deusa Inanna. E a deusa Inanna, por sua vez, ela é representada como uma jovem. Ela é uma jovem muito sensual, muito erótica. As tabuletas que descrevem a Inanna descrevem ela fazendo sexo em praças públicas, andando seminua pelas ruas. Ela tinha um sex appeal muito visível, evidente, e ela não negava isso. E ninguém conseguia segurar ou controlar isso da deusa Inanna, porque ela sempre foi muito assim e sempre foi muito também de querer aparecer, de querer se mostrar, de querer surgir do nada, realizar grandes guerras, ser o tema das questões, tudo que acontecia, ela queria estar envolvida, tanto que ela aparece em quase todas as tabuletas relacionadas aos deuses, ela está sempre presente, mesmo que indiretamente.
E por este motivo, muito fácil relacioná-la pela nossa consciência cristã, pela nossa formação, tanto os britânicos como nós aqui do Ocidente, que tem essa base cristã muito forte, muito bem estruturada. Por esse motivo, a gente tende a crer, muitos pesquisadores cometeram esse erro, que a deusa Ninmah, ela é a representação daquela deusa, daquela estátua seminua. Só que não, aquela estátua seminua é representação de uma mãe. Os seios à mostra representam uma mãe. O quadril largo é a representação de uma mãe, é uma representação maternal. E como a Inanna era uma jovem, como ela é representada? Ela é representada com longos cabelos trançados. Ela tem muito cabelo, como os leoninos costumam ter, ou como a juba de um leão, eles queriam representar isso. E ela tem tranças longas como uma jovem, ela era muito juvenil. A arma da Inanna eram as flechas. Ela usava flechas nas batalhas, ela não usava um laço como a deusa Ninmah. E ela também, ela se vestia dos pés à cabeça. Às vezes, muitas vezes, com coisas na cabeça para se proteger, porque ela ia mesmo para frente de batalha. Ela era uma grande guerreira. Ela não tinha medo, ela não temia os inimigos. Então ela era destemida e totalmente guerreira. Não tinha nada nela que a representasse como uma pessoa erótica ou sensual nas suas estátuas. É claro que tem estátuas dela sensualizando com Damuzi, o amante dela, o noivo dela, aquele com quem ela se casou, mas ela não está em batalha. Então, assim, essas são uma das poucas imagens de representação da deusa Inanna, e são essas, de ela fazendo amor com Damuzi, o noivo dela, o amante dela, o amor da vida dela, por quem ela foi até o submundo, por quem ela lutou para recuperar com vida, são e salvo e etc. A partir dos acadianos, essas deusas elas começam a perder as suas características, elas começam a ganhar novos traços de novas culturas, e quando elas chegam aos egípcios, elas já estão completamente mescladas, porque eles não conseguem mais entender qual deusa é qual, porque já se passaram milhares de anos, desde os sumérios até os egípcios. E apesar deles manterem a tradição muito fortemente, é comum eles se perderem no caminho, perderem informações, perderem traços essenciais. E não tem problema nenhum. É importante a gente ter sempre em mente que isso não é uma maldade dessa cultura, que essa cultura ela não foi cruel, ela não quis destruir os seus antepassados, seus ancestrais, e sim elas quiseram adaptar ao moderno, o que é muito normal. Mas, felizmente, a base central, a essência da história dessa mitologia, ela foi mantida. Então, a gente encontra na deusa Ísis muitos traços da deusa Ninmah, que é a mãe, que é aquela que cuida, que amamenta Osíris. E que virou até a imagem icônica da Virgem Maria, da deusa amamentando o seu filho Osíris. E outras imagens, outras características dessa deusa Ísis tem muito relação com a deusa Inanna, porque ela vai atrás do seu amado, ela percorre o mundo todo para recuperar as partes desse amado e conseguir dele, engravidar dele, conseguir ter um filho dele, conseguir dele uma semente. E a deusa Inanna faz o quê? Ela faz exatamente a mesma coisa, ela vai ao submundo para pegar daquele deus, do deus Damuzi, que morreu, ela vai até o submundo atrás de uma gota de sangue, porque através dessa gota de sangue ela acha que é capaz, e ela entende ser capaz, gerar o filho dele, tirar alguma coisa desse sangue para que ela possa engravidar de Damuzi, e é o que ela faz. Então essas deusas elas se mesclam, e depois dessa deusa nós temos então a deusa mais marcante, tá? Não que tenham outras, não que outras pequenas
povos, outras pequenas culturas religiosas ou menores, elas não tenham tido suas próprias deusas. Elas até tiveram, foram até importantes, mas as mais marcantes são as sumérias, as acadianas, as egípcias, as gregas e as romanas. E agora as cristãs, né? Então a gente tenta pegar as principais para não haver muita confusão. Então o que acontece? A deusa grega Atena, ela é sábia, ela é advogada, ela é aquela que está sempre mantendo a paz, mas também é uma guerreira. Ela tem a coruja, ela tem a sabedoria, ela tem a questão da virgindade e ela é também uma guerreira, ela protege a sua cidade. Já a Minerva não tem muito da deusa Nimá, praticamente só a virgindade e a sabedoria. Sobre a virgindade dessas deusas, óbvio que elas não eram virgens como a Igreja Católica prega. Essa virgindade, é uma castidade de não haverem se casado. A deusa Nimá, ela não se casou, ela teve filhos tanto do deus Enki quanto do deus Enlil, seus meio-irmãos, mas ela não se casou. Do mesmo modo, Inanna também não se casou. Inanna, ela vai ter uma vida muito sofrida. Ela foi abusada sexualmente pelo próprio sobrinho. Ela criou uma guerra enorme por causa disso, que tem uma referência dessa guerra na Bíblia. Ela sofreu muito, então ela não se casou. Ela até foi uma inspiração para a deusa fatal, aquela deusa que matava seus amantes, porque era basicamente o que ela fazia. Ela escolhia um entre todos, ela se deitava com ele no dia seguinte, provavelmente após muita bebedeira, ela acordava e via que não era o da musi dela, e ela ia lá e matava esse jovem. Então ela fez muito isso durante muito tempo. A forma dela vivenciar o luto ou a depressão dela foi assim. Então ela é uma deusa que ainda tem muita história, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque nesse vídeo aqui eu queria esclarecer justamente a confusão que fazem entre essas duas deusas, porque depois dos egípcios elas ficam mescladas e elas não são mais separadas, elas se tornam uma só. Muitos pesquisadores, eles acabam analisando e interpretando questões a partir daquilo que eles conhecem, a partir daquilo que eles aprenderam. Então, é muito comum eles interpretarem as deusas como uma só, ou eles colocarem a deusa Nimá como a deusa Inanna na representação de estátuas ou de figuras e etc. Isso é comum, não é uma questão de ser uma manipulação maldosa. É muito comum isso acontecer, esses erros acontecerem. Então é sempre bom, é sempre importante procurar uma fonte mais acadêmica, porque assim você não é enganado, tá? Eu convido vocês também a me seguirem no Instagram, onde eu farei alguns stories relacionados à mitologia. Eu andei meio devagar com os stories lá, é verdade, porque eu tava meio preguiçosa, mas tem muita gente pedindo projetos de estudos, então eu vou começar a falar mais lá no Instagram, porque é uma plataforma que permite que a gente se comunique de uma forma mais rápida e muito mais fácil. E muito obrigada por vocês sempre fazerem perguntas lá no grupo. Eu também estou sempre postando sobre livros, e você também pode criar tópicos para fazer perguntas. Tem muita gente que sabe lá, tem muita gente que é pesquisadora também, tá? Então, se vocês quiserem participar do nosso grupo, sejam todos bem-vindos. E é isso, muito obrigada, até o próximo vídeo.